Essa é a nossa quarta mensagem de exposições no livro de Juízes. Eu não sei como tem sido para você, mas para mim, que tenho estado diariamente à frente desse livro, tem sido maravilhoso. Como Deus tem falado comigo através desse livro. Eu espero realmente que Deus tenha falado com você através de Juízes. Essa mensagem, eu dei o título como Aprendendo com Débora. O que será que nós vamos aprender com essa mulher de fé, essa mulher virtuosa? Hoje nós veremos o capítulo 4 e 5 de Juízes. Eu gostaria de convidá-los para você permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós não faremos a leitura toda do texto, mas a gente dá por parte e iremos examinando o texto. Amém. Os irmãos, retomando um pouquinho apenas, como a semana passada nós não tivemos a exposição no livro de Juízes, apenas retomando rapidamente um pouco do contexto. Na última pregação, 2 semanas atrás, nós vimos Deus levantando juízes improváveis para libertar o seu povo. Vocês lembram o nome deles? Otoniel, Eude e Sangar. Esses 3 nomes que nós ouvimos na última pregação em Juízes. Do capítulo 3 ao capítulo 16, a gente tem aquilo que é chamado a maior seção do livro. E nessa seção, nós vemos continuamente que o ciclo se repete. Os juízes vão, o povo passa a viver uma vida distante de Deus e se entrega aos falsos deuses. E no texto de hoje, meus irmãos, acreditem, não será diferente. No texto de hoje, logo no começo do capítulo 4, nós vemos que os israelitas voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Sendo assim, com tantas repetições, talvez a gente pergunte, por quê? Porque estudar um livro que repetidamente nós vemos o ciclo se repetindo. Por quê? Se o livro muito se parece com os erros, o povo sempre peca, sempre volta a fazer o que é mal perante o Senhor. Nós já vimos isso, já vimos esse filme antes, mas por que nós permanecemos estudando? A resposta é simples. O povo de Deus peca. E toda vez que o povo peca, Deus disciplina, mas não deixa de amar e ser misericordioso com o seu povo. O livro de Juízes serve para revelar a espiritualidade humana, que muitas vezes é parecida com uma gangorra, cheia de altos e baixos. Mas não somente isso. O livro de Juízes mostra o que Deus pode fazer com homens caídos, homens pecadores. Ao olharmos para Juízes, nós vemos as falhas, nós vemos os fracassos de muitos líderes. Mas sabe o que nós encontramos? Nós encontramos a grandeza de Deus e o seu amor pelo seu povo. Isso é maravilhoso. Os capítulos 4 e 5 de Juízes, que serão os textos que nós meditaremos nessa manhã. Se você observar, eles relatam o mesmo evento. Como assim? Porque eles estão relatando o mesmo acontecimento. Capítulo 4 e 5, você poderá observar que está tratando do mesmo episódio. Entretanto, no capítulo 4, nós temos uma narrativa da história. O escritor está nos contando como foi a história. No capítulo 5, nós temos algo mais profundo. Nós temos um salmo. Nós temos um cântico. O cântico de Débora. E ali, nesse cântico, nós temos uma perspectiva mais profunda do que ocorreu. Se você está com a sua Bíblia aberta, nós faremos a divisão do texto, primeiramente,
dos versículos 1 até o versículo 3, onde nós vemos o pecado e a opressão sofrida pelos israelitas. Versículos de 1 a 3, do capítulo 4. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou das mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Outra vez, de novo, os israelitas se entregam aos ídolos. De novo, esse povo não se cansa. A gente deve lembrar que muito provavelmente seja uma nova geração, pois anteriormente o povo havia passado por 18 anos de opressão, de escravidão, e Deus então envia Eude e eles têm 80 anos de paz. Muito provavelmente que essa geração havia nascido nesse período. Muitos morreram e muitos outros vieram. Só que nós não podemos esquecer o contexto daquele povo, é que eles estavam tendo os falsos deuses por armadilha, eles estavam sendo tentados pelos falsos deuses. Da mesma forma, somos nós, não somos? Cada cultura tem o seu conjunto de ídolos. Nós somos constantemente tentados a eles. Ao olharmos para o livro dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo decide ir até Atenas, nós encontramos ali uma descrição de como era uma cultura no mundo antigo, uma cultura greco-romana, onde cada cidade tinha uma veneração às suas divindades preferidas. A gente vê ali o templo da deusa Diana, mas nós vemos em Atos 17 e 16 que o espírito do apóstolo Paulo se comovia diante de tanta idolatria. Eu não sei, mas eu acredito que a reação do apóstolo Paulo não seria diferente olhando para os nossos dias. Nossa cultura pode ser que ela não esteja prostrada diante de estátuas, diante de deuses da antiguidade, mas pode ser que esteja diante dos deuses que dominam os nossos dias. Meus irmãos, há muitos jovens que são levados à depressão, crise de ansiedade devido a uma preocupação excessiva com a beleza. Outros, pode ser a carreira, o dinheiro, que leva isso a uma posição central da vida. Eles passam então a sacrificar a saúde, família, comunhão com os irmãos. Pode ser que estejam prostrados a deuses que não são externos, mas deuses que são internos, deuses do coração. Há muitos, quem sabe, que olham diante do espelho e cantam: quão grande és tu. Por quê? Seu coração, sua mente é o seu Deus, o seu conhecimento. Isso leva a uma arrogância. Não pensemos que os dias em que nós vivemos diferem do período dos juízes. O coração humano é um coração caído, e por mais que ele tenha sido regenerado por Cristo, às vezes nós também caímos em idolatria. É exatamente aquilo que Lutero disse. Pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. É ou não é uma luta diária, constante, onde nós precisamos reordenar o nosso coração, reordenar para o Senhor, calibrar o coração novamente para aquele que realmente criou o coração, criou os nossos amores.
eles precisam ser colocados no local certo. Você pode querer ser belo, pode querer ter uma carreira de sucesso, ter dinheiro, não tem problema com isso. Mas não faça disso o seu Deus. Enquanto o Senhor não for o centro principal da sua vida, o seu coração sempre permanecerá inquieto. É exatamente o que Agostinho escreveu nas suas Confissões, dizendo: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto anda o nosso coração enquanto não descansa em ti. A única maneira de sermos libertados da influência destrutiva dos nossos deuses é voltando-nos para o Deus verdadeiro, pois Ele é o único que pode satisfazer verdadeiramente os anseios do nosso coração e perdoar os nossos pecados. Nós estamos vendo aqui que outra vez os israelitas são entregues aos nossos deuses. Outra vez eles estão nas mãos dos seus inimigos. E dessa vez eles foram entregues nas mãos de Jabim. O seu nome quer dizer alguém inteligente, astuto. E era o rei cananeu de Azor. Essa informação é interessante. Sabe por quê? Se o povo tivesse confiado e obedecido a Deus lá atrás com Josué, não haveria possibilidade alguma de ter se levantado um rei cananeu. Se o povo tivesse expulsado da terra os cananeus, não haveria essa possibilidade. E agora eles estão sendo oprimidos diante de um rei que eles haviam deixado de expulsar aquele povo. Eles mesmos se colocaram nessa posição. E a opressão que eles enfrentam, de todas até aqui que nós vemos no livro, essa é a mais longa. Quanto tempo dura? 20 anos. É tempo. Nós temos outras informações que, além de Jabim ser cruel, ele tinha um comandante do seu exército chamado Sísera. E esse homem tinha 900 carros de guerra. Tinha um grande arsenal. Esse é o contexto do nosso texto nesta manhã. Mas acontece que a partir do versículo 4 até o versículo 22, nós temos o evento principal. Como vai se desenrolar essa história? Esses homens eram cruéis, eles eram muito bem armados. Mas o que Deus irá fazer? Eu pergunto a você: o que Deus faz quando o seu povo pede socorro a Ele? Lembramos que o povo estava sofrendo, pois havia se entregado aos deuses da época. Isso já nos serve de alerta que, por mais tentador que seja, os ídolos, os falsos deuses, sempre levarão à opressão. Levarão você ao congelamento do coração, ao esfriamento. O livro de Juízes mostra isso de forma dramática, os efeitos da queda, a inclinação do coração para estar sempre longe de Deus, tentando ser independente do Criador. Mas a gente vê que o pecado não compensa. Nós vemos mais, vemos que nada nem ninguém poderá preencher o lugar que pertence somente ao Criador. Mas o que nós vemos? Vemos que o povo não trata Deus como prioridade. Mas quando eles reconhecem o seu pecado, eles clamam novamente ao Senhor, o único que pode salvá-los. E o que Deus faz? Deus não trata o seu povo como o povo o trata. E é aqui que nós entramos na história de Débora. Versículo 4, o autor está nos apresentando Débora, uma juíza e profetisa,
alguém que ensina, que legisla e prega a palavra de Deus. É interessante que Débora ela é a quarta juíza de Israel, mas se nós observarmos todos os outros currículos, todos os outros nós iremos ver falhas, fracassos, mas em Débora nós encontramos fé, nós encontramos um exemplo de alguém que serviu o Senhor. Débora era muito reconhecida como uma conselheira, juíza, cheia de sabedoria, ao ponto de os israelitas sempre irem procurar ela para que ela julgasse as questões deles. Você poderá ver isso no versículo 5. E a narrativa ela vai se desenhando, ela segue, e no versículo 6 nós vemos que agora Débora fala em nome de Deus. Ela entrega uma mensagem a Baraque. Ela entrega a mensagem que Deus enviou a ela. E o que ocorre? Certo dia, ela manda chamar Baraque, um líder militar da tribo de Naftali, e diz a ele, versículos 6 e 7, o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque responde Débora dizendo: olha, Débora, ok, mas eu só irei se você for comigo. Olhando para Baraque, o que você diz? Que faltou fé? E por isso ele disse que não iria sozinho, iria na presença de Débora? Ou ele queria que Débora, uma mulher de fé, estivesse com ele? Que lado vocês estão? É interessante que é nesse texto que muitos bons comentaristas e teólogos também se dividem. Se dividem quanto à interpretação do texto. De um lado, tem um grupo que diz que Baraque está exibindo uma grande falta de fé ao pedir que Débora o acompanhe, ao ponto de se recusar a ir com ela, sem ela. Não sei a versão da sua Bíblia, mas se você tem em mãos a versão NVI, é uma versão maravilhosa, eu constantemente uso. Mas nesse ponto, a NVI traz uma informação, no versículo 9, dizendo o seguinte: está escrito assim: dizendo está bem, eu leio com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. A NVI é, sem dúvida, uma das melhores versões que nós temos em português. Entretanto, para facilitar a compreensão desse texto, ele insere essa frase: mas saiba que, por causa do seu modo de agir. Quando nós fazemos essa leitura, obviamente nós vamos ter a impressão de que está faltando fé a Baraque, não é mesmo? Mas é interessante que em Hebreus, Baraque é citado como um herói da fé. Como assim? Vou explicar agora o outro lado. Essa é uma posição de alguns comentaristas. E o outro lado, o outro grupo. Esse outro grupo entende que a NVI, nesse texto, não seria a melhor tradução. Pois uma tradução mais próxima do hebraico seria: nessa expedição que você irá realizar, a honra não será sua. O que Débora está fazendo não é exortando Baraque quanto à falta de fé, mas o que Débora está falando é a respeito de um evento que acontecerá, onde Sísera será entregue nas mãos de uma mulher. É isso que ela está falando. E isso vai ocorrer. Eu entendo que essa perspectiva, essa interpretação, seja de fato a mais correta do texto, olhando a partir do próprio hebraico. Portanto,
pedido de Baraque para Débora ir com ele não é falta de fé, mas é simplesmente um reconhecimento de que Débora era uma mulher virtuosa, de que Débora era uma mulher de Deus. Porque Baraque não ia querer andar com alguém que andasse com Deus, que falasse das coisas de Deus. Porque em nossa jornada de fé nós não iríamos gostar de andar com quem anda com Deus? Porque nós não iríamos gostar de andar com os nossos irmãos? Valorize os encontros com seus irmãos da fé. A caminhada cristã se faz ao lado de pessoas, se faz ao lado dos seus irmãos. Não querer andar com o povo que foi comprado com o sangue de Cristo, não querer andar com o corpo de Cristo, os membros do corpo, é uma anomalia. Nenhum membro, meu irmão, sobrevive sozinho. É preciso andar juntos. Somos um povo, não somos? Voltando ao texto, versículos 9 e 10, nós vemos que Débora vai então com Baraque. E ele chama duas tribos, apenas duas, Zebulon e Naftali. E ele levanta 10.000 homens para a batalha. A narrativa vai seguindo. No versículo 11, nós temos uma informação que parece não fazer muito sentido ao texto. Está narrando a história quando de repente ele nos dá mais um personagem ao texto. Versículo 11, nós somos apresentados a Eber. Quem é Eber? O que ele está fazendo ali? E as informações que o texto nos dá é que, versículo 11, Eber, que ele é o descendente de Jeová, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Saim, perto de Queres. E a história segue. Olhando aqui, parece não fazer muito sentido. A história segue. Baraque sobe então ao Monte Tabor, chega até Císera a notícia de que o povo estava lá para guerrear. Císera manda preparar então os seus carros de guerra. Vamos para a batalha, vamos guerrear com todos os seus guerreiros. Agora a gente está perto, pronto para iniciar a batalha. A guerra vai começar. Císera, o comandante inimigo, está confiante. Confiante no quê? Nas suas próprias forças, no seu arsenal de guerra, nos seus guerreiros. Mas Baraque confia em quem? Em quem Baraque confia? Versículo 14, Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Císera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Amém? Amém. Com quem nos parecemos? Em que a nossa vida está centrada? Confiamos em nossas forças como Císera, ou então nós confiamos como Baraque no Deus que vai adiante de nós? Em uma cultura que é individualista, como a nossa, nós somos ensinados a pensar que tudo depende de nós. É claro, a gente não anula a responsabilidade humana, temos afazeres, precisamos agir no dia a dia, mas acreditar que tudo depende de mim é dizer: eu sou o meu próprio Senhor, eu sou o meu próprio Salvador. Meu irmão, minha irmã, você está diante de um Deus que é soberano, de um Deus que Ele renova diariamente a sua misericórdia conosco, de um Deus que, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, criou o universo e comanda Ele. Você está diante de um Deus que te conhece melhor do que você mesmo.
Um Deus em que você não pode se esconder dele. Você está diante de um Deus que não erra, de um Deus que não é inconstante como nós somos, de um Deus que não sofre sombra de variação. Esse é o Deus que marcha adiante do seu povo. Por isso, não viva como Císera, apoiado nas suas forças, mas dependa de Deus. Tudo na vida depende de Deus. Baraque então ataca o exército de Císera. As Escrituras nos dizem que o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Císera, que ele precisou fugir a pé. Eu pergunto a você, como que alguém abandona os seus carros de guerra em meio à guerra? Por quê? Por que ele faz isso? Capítulo 5 nos mostra que Deus mandou, capítulo 5, versículo 5, mostra que Deus mandou chuva. Ninguém iria para a batalha, ninguém iria para a guerra se a previsão fosse de chuva, se estivesse chovendo. E aqui o texto está dizendo, ele tem a intenção de mostrar que essa chuva que Deus manda é algo que acontece de forma repentina. O que isso tem a ver? Por que isso está no texto? Porque é muito provável que os carros de Císera tenham atolado devido à chuva. E por isso ele precisou fugir. O que acontece? Baraque vence o exército, mas Císera, o grande comandante, foge para tentar se esconder. E ele se esconde aonde? Na tenda de Jael. Não era o jogador do Grêmio, né? Jael é uma mulher. Se esconde corre para se esconder na tenda de Jael. E agora a gente lembra de Heber, Jael, esposa de Heber. Agora faz sentido, né? Porque ele havia feito as tendas próximo ao rio, próximo do local em que eles estavam. E ele se esconde, versículo 17. Do capítulo 4. Enquanto isso, Císera correu para a tenda de Jael, esposa de Heber, quereu, pois havia paz entre a família de Heber e Jabim, rei de Hazor. Císera se esconde, Císera pede um copo de água, Jael dá um copo com leite. Císera, então, cansado da batalha, dorme. O que ocorre? Versículo 21. Jael, silenciosamente, não vou dar mais detalhes, mas está no texto, com um martelo, pega uma estaca e acaba com Císera. Nossa, que cruel. Mas o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a palavra de Deus não falha. Nós aprendemos que aquilo que Débora havia dito se cumpre aqui. De que o Senhor entregaria Císera nas mãos de uma mulher. Nós temos dois destaques nesse texto: Débora e Jael. Deus entregou nas mãos de Jael. E no capítulo 5 nós temos a informação, final do capítulo, de que houve paz durante 40 anos.
Mas no capítulo 5, nós temos um cântico, um louvor. Nós temos uma abordagem mais teológica. Enquanto que no capítulo 4 nós temos poucas menções sobre Deus, no capítulo 5 está recheado de menções sobre o Deus Todo-Poderoso. Eu não farei a leitura do capítulo 5, mas eu gostaria de convidar em sua casa, tomando um chimarrão, antes do churrasco do meio-dia. Leia o capítulo 5 de Juízes. Leia o cântico, o salmo de Débora. E com isso, eu quero fazer algumas aplicações aqui nesta manhã do que nós podemos aprender com Débora. O que nós podemos aprender com essa juíza, profetisa, a única em que não foi a batalha usando armas, mas venceu através da palavra. Venceu através do poder de Deus. Então eu pergunto a você, o que podemos aprender com Débora? Primeiro, aprendemos que estamos em missão. Somos missionários neste mundo. Interessante que Débora servia a Deus num contexto totalmente desafiador. O povo havia se entregado aos falsos deuses. O povo fazia aquilo que achava ser o correto. Era um contexto cheio de maldade, onde o que dominava era a depravação moral, a depravação cultural. Mas Débora foi escolhida para servir a Deus nesse tempo. E é nesse tempo que eu e você somos chamados a servir a Ele. Nós não estamos aqui de forma aleatória. Se Deus nos escolheu para que vivamos esses tempos de hoje, é porque nós precisamos servi-lo nesses dias. O que Débora faz? Débora serve o Senhor de maneira ativa, mesmo em tempos difíceis. Eu pergunto a você, qual é o contexto que Deus tem te chamado para servir a Ele? Como é o contexto do seu trabalho, dos locais onde você vai? Você é um missionário. Você foi chamado por Deus para servi-lo, onde quer que Ele te colocou. Infelizmente, nós vivemos em uma cultura praticamente pós-cristã, mas a igreja é chamada a refletir a glória de Deus, a bondade de Deus, a bondade do reino de Deus. Nós temos essa missão para mostrar ao mundo, mostrar a eles o poder de Deus, os seus grandes feitos. Mas às vezes as pessoas se isolam. Pessoas que se dizem cristãs vivendo em uma bolha, isolados. Foi justamente o que os monastérios tentaram fazer. Deu certo? A gente não pode esquecer da oração de Jesus aos seus discípulos, dizendo: Pai, eu rogo não para que os tire do mundo, mas para que os livres do mal. É como no final do cântico de Débora, versículo 31, a parte B. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Amém? Amém. Débora ama o Senhor e chama mais pessoas para que conheçam esse amor. Estamos em missão e essa missão requer que nós falemos do Evangelho. Pregamos a todos, sabendo que o tempo certo é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos ser um empecilho para que as pessoas conheçam o Salvador. Precisamos ser
verdadeiros com eles, falando da sua situação. Mas nós precisamos ser amorosos, graciosos, pois a cruz já é suficiente para ofender. Mas ela mostra que nada somos. A fé de Débora era uma fé pública. Débora não era uma agente da CIA, do FBI, que ninguém sabia o Deus que ela servia. Muito pelo contrário, as pessoas iam até ela para ouvi-la. Meus irmãos, o Evangelho que transformou as nossas vidas, ele é precioso demais para guardarmos apenas por nós. Por isso, seja intencional em seus relacionamentos. Vai jogar bola com seus amigos não cristãos, seja um exemplo lá, seja intencional, seja cativante. Converse com seus colegas de trabalho, ore por eles. Esses dias, nós fomos levar o Matheus numa consulta e ele colocava no estacionamento, nós fomos acertar. Tinha um conhecido meu bem próximo, mas ele não tinha visto. E ele estava conversando com outro rapaz e dava para ouvir o que eles estavam conversando. E simplesmente ele estava pregando o Evangelho, falando da graça de Deus. Eu disse, Deus, que incrível isso! E nós, quantas vezes, perdemos as oportunidades que Deus nos dá? Talvez por medo, vergonha. Há muitos que têm sede por conhecer, mas como crerão se não há quem pregue? Por isso, nós aprendemos com Débora. Não se esqueça, você está em missão, meu irmão. Segunda coisa que nós aprendemos com Débora é que a nossa vida deve ser uma doxologia. O que é isso? Nós falamos ontem no PG. O que é isso? A sua vida deve ser um louvor a Deus. Débora, no capítulo 5, canta sobre a beleza, a história de Deus. E mesmo com toda a tensão, luta que ela enfrenta, ela fala acerca da beleza de um Deus gracioso, das maravilhas dos caminhos de Deus. Em seu cântico, Débora faz com que os nossos olhos se voltem para o Criador, para as suas obras. E ela louva dizendo, os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do Monte Sinai. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual servimos, o Deus que estremece montes, mas o Deus que transforma coração. A sua vida precisa ser um louvor a Deus, precisa exaltar a Deus. Louvor não é somente os hinos que nós cantamos aqui, mas louvor é uma vida dedicada ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. Assim, não haverá espaço para que coisas boas se tornem um ídolo em seu coração. Essa é uma maneira de louvarmos. Mente, coração, alma, totalmente entregues a Cristo, exaltando o seu nome. Nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus quando compartilhamos da nossa fé no trabalho, quando falamos na roda de amigos, quando testemunhamos como foi a nossa conversão. Nós estamos deixando muito claro para os outros o que Deus é e o que Ele fez por nós. Por fim, a história de Débora. Os personagens principais aqui não são Débora e Jael, mas o personagem principal aqui é o próprio Deus. O Deus que cumpre a sua palavra. Deus que, quando Ele diz algo, Ele cumpre. Ele não mente, Ele não erra. O que Ele entregou a Débora foi exatamente o que ocorreu. Meu irmão, eu posso errar. As pessoas erram. Mas a palavra do Senhor jamais falhará. Se apoie nela, viva por ela.
leva-nos pelas grandezas de Deus, por meio das palavras dele. Hoje nós temos essa revelação completa. E, portanto, cada um de nós pode se alimentar diariamente da palavra. Que realmente ela seja o centro da sua vida. Todas as suas tomadas de decisões sejam pelas Escrituras. Que o seu olhar para fora seja com as lentes do Evangelho, assim como dela. Eu convido os irmãos a orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti nós temos segurança. Segurança porque o Senhor não muda. A Sua palavra não muda. A Sua palavra não mente, ela não falha. A Sua palavra, ela sempre cumpre o propósito. É a Sua palavra que diz que ela jamais voltará vazia. Ou ela salva, ou ela serve como meio de condenação. Ela cumpre o seu propósito. E sabendo disso, nós olhamos para ela e vemos que o Senhor agindo na história, o Senhor nunca deixou o seu povo. Mesmo o seu povo se entregando a outros deuses, querendo que o Senhor coexista no meio de muitos deuses, o Senhor nunca deixou o seu povo. Senhor, que nós possamos sondar o coração e ver se há algum amor desordenado, algum falso Deus, algum ídolo onde o nosso coração esteja prostrado, e transforma ele, para que o Senhor seja o primeiro em tudo. Essa é a ordem. Nos ensina, Pai, a lutar as batalhas dessa vida, não confiando nas nossas forças, mas dependendo totalmente do Senhor, pois nós sabemos que o Senhor está com nós e o Senhor vai adiante de nós. É em Ti que nós cremos, é em Ti que nós confiamos, não nas forças dos nossos braços. Pois se assim nós confiarmos em nós mesmos, certamente nós fracassaremos na missão, fracassaremos na vida, fracassaremos em tudo. Toda vida cristã é graça e depende do Senhor. Portanto, nós nos prostramos diante dos Teus pés, confiando que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, quero convidá-los mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor.